Hoje nós vamos continuar falando, né, do processo de enfermagem. Gostaria de relembrar que o processo de enfermagem ele foi definido pela Resolução 358 de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem, aonde, né, ele tem a obrigatoriedade da implementação da sistematização da assistência de enfermagem em toda instituição pública e privada onde se tem assistência de enfermagem. Lembrando que o processo de enfermagem ele não é a sistematização da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem ele é um método utilizado para implementar a sistematização da assistência de enfermagem. Lembrando que no mundo, né, temos outros métodos, mas no Brasil utilizamos esse com diagnóstico pautado na NANDA, certo? Então vamos lá. O planejamento da assistência de enfermagem é o planejamento em que há a determinação de um plano de ação para assistir o cliente nos problemas relacionados à saúde. Ele inicia-se com a priorização do diagnóstico de enfermagem frente aos problemas identificados com a participação do cliente, estabelecendo metas, objetivos e prescrições de enfermagem. As metas, elas são utilizadas para avaliar se a reação identificada no enunciado do diagnóstico de enfermagem foi previamente alterada ou corrigida. E os objetivos são condições necessárias ao alcance das metas, tá? Então eu tenho uma meta central que eu quero atingir e os objetivos é o que eu preciso de fazer para atingir aquela meta, certo? Então, há um exemplo deste diagnóstico. Constipação relacionada à atividade física, ingestão de líquidos e de fibras insuficientes, associada a abdômen distendido, massa C6 a percussão abdominal, esforço a evacuar, sensação de preenchimento retal, frequência diminuída e fezes endurecidas, certo? Qual que é a meta? Basear no título do diagnóstico de enfermagem. O cliente estabelecerá adequado padrão de atividade intestinal em 5 dias. Olha os objetivos. O cliente aumentará o nível de atividade física em 24 horas a partir de hoje e o cliente irá ingerir 2.000 ml diárias de líquidos a partir de hoje. Olha para você ver que os objetivos foram ações que eu estou fazendo para mim, o quê? Para mim conseguir alcançar a meta desse paciente, certo? Então, a implementação da assistência de enfermagem é uma fase em que as prescrições são colocadas em práticas. É interação, comunicação e vínculos sadios, certo? É relatar e documentar os acontecimentos durante a implementação e justificar as ações não implementadas. Então, essa é a fase, né, que ela vai sumarizar, né? É a fase, assim, de maior importância. Porque nós já fizemos toda aquela coleta de dados de maneira detalhada, holística, né? Pautando em todas as alterações e todos os achados, né? Tudo aquilo que o paciente quis te contar, né? Os dados históricos, os dados atuais, né? Os dados históricos, os dados atuais, né? Todos os dados, né? A história pregressa, de vida, né? Tudo aquilo, né? Que a gente contou, né? Os achados que ele está sentindo neste momento, né? Quais são as comorbidades, tudo isso, certo? Então, depois eu faço diagnóstico de enfermagem, né? Que eu traduzo tudo aquilo num raciocínio clínico e coloco nos diagnósticos de cuidado. Aqui na fase da implementação já é quando eu vou alterar, né, esse estado atual que ele está, através do quê? Desse raciocínio clínico que eu fiz em cima dos diagnósticos. Então, aqui é a maneira que eu vou implementar, né? Como que eu vou... Quais são os cuidados que eu vou prescrever aqui para quê? Para o paciente melhorar. Então, essa é a fase do planejamento, certo? Então, vamos lá. Então, ó, é uma fase que permite a avaliação da assistência de enfermagem, onde eu permito a avaliação da resposta do cliente aos cuidados prestados e as modificações das ações implementadas sobre o cliente. Determina até que ponto o trabalho é funcional. 3 passos, né? Eu posso fazer o quê? Uma reavaliação, uma modificação do plano, ou eu posso terminar um serviço. Só que lembrando que o processo de enfermagem ele nunca termina, porque o paciente ele sempre vai ter o quê? Ele sempre vai ter o que pode ser melhorado em promoção da saúde. Ele sempre vai ter uma imunização que ele precisa de fazer. Então, ele muda de nível, entendeu? De nível de atendimento. Ele volta para casa, então ele pode ir para atenção básica. Entendeu como que eu estou dizendo para vocês? Mas assim, ele nunca se encerra. E aí a última fase, né, que é a fase de avaliação, né, igual eu estava falando que o diagnóstico nunca se encerra, a fase de avaliação da assistente de enfermagem é a última fase, né? E aí eu posso fazer a avaliação da resposta do cliente aos cuidados prestados e as modificações das ações implementadas sobre o cliente
E eu posso determinar até que ponto o trabalho é funcional. Reavaliação, modificação do plano e término do serviço. Eu voltei nisso aqui para dizer para vocês o quê? Que quando eu chego na fase de reavaliação, eu posso ter que voltar lá na fase de diagnóstico de enfermagem. Com a evolução do paciente, com o passar dos dias, vocês concordam, é inerente que ele vai mudar. Então, quando ele muda, né? Quando ele muda o estado atual, ele pode mudar o quê? Também as necessidades naquele momento, tá? Então, muitas vezes eu vou ter que fazer uma modificação do plano. Ou ele pode terminar ali naquele estágio e ele apenas, né? Após a alta, ele ir embora, né? Com os diagnósticos de promoção à saúde, né? De cuidados que ele vai ter que tomar a partir daquele momento, certo? Então, muito obrigado.